Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus em Cristo abençoe vocês. Estamos aqui para a nossa aula. Como foi prometido, nós vamos estar falando aqui sobre os dons de revelação. Gente, o intuito deste canal Crescendo em Cristo é ajudar você a crescer em Cristo, crescer espiritualmente, crescer na palavra de Deus. Nós já tivemos aula introdutória. Você que não assistiu a aula introdutória, volte lá e assista sobre a aula introdutória. Mas agora já vamos estar entrando, falando sobre os dons de revelação. E hoje nós vamos estar falando sobre o dom da palavra de sabedoria. Tem algumas passagens bíblicas e gostaria que você anotasse isso, para que você também estudasse na sua casa, examinasse a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos por não examinar as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Osé vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento de Deus nos liberta, nos transforma, nos traz salvação, nos traz vida eterna, nos traz uma vida poderosa na presença do nosso Deus. Então vamos lá, vamos para esse ensino aqui dos dons de revelação, onde nós vamos estar tratando hoje da palavra de sabedoria. Há muitos versículos bíblicos e eu gostaria que você anotasse. Como eu já disse para você, talvez você não consiga enxergar bem aqui, porque a letra está bem pequena desse quadro. É um quadro que eu uso para estudo meu particular, né? Mas eu quero compartilhar isso porque eu vi essa sede no coração do povo de Deus. Muitos têm esse desejo. Nós já fizemos até mesmo esse podcast para jovem e outras pessoas também que nos procuram para conhecer, né, sobre os dons espirituais. Então, aproveite, anote e também estude, examine a palavra de Deus. Vamos para a palavra de sabedoria. O primeiro texto que nós vamos fazer uso aqui é Lucas capítulo 12, do versículo 11 e 12. Vamos ver o que está escrito aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Vamos com calma, com paciência. Vou falando bem devagar para que vocês possam ter o entendimento da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. É uma palavra de sabedoria. Enquanto vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e potestade, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Nós vemos aqui, gente, segundo esse texto bíblico, que não é algo humano. Porque são dons do Espírito Santo? É algo que é concedido na hora, não foi algo que foi escrito, foi programado. A palavra de sabedoria, normalmente, ela vem na hora. Deus dá na hora aquela palavra, onde ela vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, aonde ela vai nos dar sabedoria naquele momento. Não foi nada programado, foi algo sobrenatural da parte de Deus. Aqui nós vemos Jesus falando para os seus discípulos não se preocupar, porque naquela hora o Espírito Santo ia dar a instrução necessária para eles. Há várias formas de Deus se comunicar conosco, né? Mas esse não é o caso do estudo hoje. Mas essa palavra de sabedoria é algo sobrenatural, é algo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Vamos para outro texto bíblico? Outro texto bíblico é um texto muito conhecido, gente, que é 1 Reis, capítulo 3. Vamos aqui ver a partir do versículo 16. 1 Reis, é um texto muito conhecido. Se você ainda não conhece, você vai conhecer agora. Mas acredito que boa parte dos irmãos conheça esse texto.
Espera que eu dou uma passadinha. Estou com a Bíblia nova aqui, então as folhas. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus. Então vieram duas mulheres, prostitutas, ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ai, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto teve um filho também, essa mulher. Estávamos juntos, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. Eu vou ler até o versículo 28, gente. E levantando-me pela manhã para dar mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz este que o filho, que é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, e meu o filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe interneram por seu filho, e disse: Ai, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma a mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei a respeito, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Nós vemos aqui um caso muito interessante, aonde a palavra de sabedoria se manifestou, caso de duas mulheres, aonde um filho tinha morrido, né? E a outra não. Quando aquele filho morre, ela pega e troca o filho, e diante de tudo isso elas foram parar diante do rei para julgar essa causa, porque a mulher que o filho tinha morrido queria aquele filho da mulher, né, que estava vivo, aonde ela tinha trocado. Então, diante de Salomão, Salomão recebe uma direção. Aqui, isso é uma palavra de sabedoria. Manda trazer uma espada e que dividisse a criança no meio, né, em metade para uma, metade para outra. Aonde a mãe, naquele momento do vivo, já, né, se manifestou falando: não, eu prefiro que deixe meu filho vivo e dê para essa mulher. Já outra mulher pedia para dividir. Aí ele teve o quê? Um entendimento, ele recebeu uma palavra de sabedoria e teve entendimento agora de quem era a mãe. Era aquela que de fato falou: não mata o meu filho, pode dar para ela. Que ela trouxe um sentimento de mãe, um sentimento materno. Mas olha a palavra de sabedoria: pega uma espada. E foi através disso, né, que ele teve o entendimento de quem era a mãe. Então é algo, gente, sobrenatural, não é nada programado. Os dons espirituais não é algo humano, é algo que vem pelo Espírito, é algo sobrenatural, está acima, às vezes, do nosso entendimento, da nossa compreensão, né? Não tem nada agendado, programado, não, nada disso. É algo que Deus dá na hora, como essa palavra de sabedoria, onde foi julgada essa causa, e o povo de Israel viu que tinha sabedoria de Deus sobre a vida de Salomão, porque a sabedoria é de Deus. Então a glória não é de Salomão, a glória é de Deus. Vamos para outro texto. Outro texto bíblico, nós vamos ver aqui Gênesis 41, Gênesis 41, outro texto muito conhecido também. Gênesis 41, Gênesis 41.
Vocês estão anotando aí? Anote aí, Gênesis 41, versículo 39. Vamos ao versículo 39. Gênesis 41, versículo 39 ao 41. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs a mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e assim pôs sobre ele toda a terra do Egito. O que ocorreu aqui, gente? O que ocorreu nesse texto, a qual nós lemos aqui, foi acerca de um sonho que Faraó teve, né? De vacas gordas, vacas magras, espigas boas, espigas racríticas, aonde ele não tinha entendimento. Deus estava revelando, né, através desse sonho, 7 anos que viriam de abundância e 7 anos que viriam de escassez. Mas, diante de tudo isso, precisava de uma pessoa para administrar. Aonde José, o mesmo que interpretou, foi o mesmo que deu uma palavra de sabedoria, uma direção de como administrar tudo aquilo, né, que está acontecendo. 7 anos de fartura, mas viriam 7 anos de escassez. Então ele recebe uma instrução de como fazer, o que Faraó devia fazer, quem ele deveria colocar. Ali foi uma palavra de sabedoria que veio para José, não tinha nada programado. E diante daquela palavra que José deu para Faraó, ele falou: opa, não tem outro homem aqui, esse homem vai ser você. Foi onde, né, foi ali José levantado como governador do Egito. Ele não seria maior do que Faraó somente no trono, mas ia administrar tudo. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de sabedoria. Olha que algo poderoso, gente. Então, são coisas que Deus ele faz na nossa vida que pode mudar completamente o rumo da nossa história. Não havia na época cargo de governador, mas por causa da forma como Deus usou José para interpretações e também através dessa palavra de sabedoria, onde o próprio Faraó reconheceu esse espírito, que era um espírito diferente, né, na vida de José. Então nós devemos buscar os dons espirituais. E no momento certo, posso dizer por mim mesmo, muitas vezes quando eu estava fazendo trabalho de evangelismo, havia situações que humanamente não tinha como contornar. O que acontecia? Deus dava uma palavra de sabedoria, não tinha programado nada, aonde as coisas iam se colocando no lugar, né, e nós conseguimos reverter aquela situação, nós não, o próprio Espírito Santo de Deus, através daquela palavra de sabedoria, aonde nós glorificávamos a Deus, porque aquilo veio de Deus, não tinha nada programado. E da mesma forma também, Deus ele pode te usar, principalmente quem está em liderança, que precisa dar muito conselho. Busque de Deus palavra de sabedoria, busque o dom da palavra de sabedoria. Vamos para outro texto? Eu quero saber se vocês estão anotando, gente, embora vocês, como eu já disse, talvez num quadro a letra esteja um pouco pequena, que eu uso ela para estudo pessoal, mas eu sinto essa necessidade de poder compartilhar e servir no reino, ajudando você a conhecer sobre os dons espirituais. Tá bom? No nome de Jesus. Vamos para o próximo texto? O próximo texto vai estar em Mateus, capítulo 22. Vamos lá. Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Mateus 22, do versículo 15 ao 22. Vamos estar lendo? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra.
enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensina o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhe apresentaram dinheiro, e ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o versículo 22. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retirar. Isso aqui foi uma palavra de sabedoria, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ali veio pessoas que estavam com malícia, querendo pegar Jesus. E naquele momento Jesus usa da palavra de sabedoria. E quando é usada a palavra de sabedoria, eles se maravilharam com aquilo que Jesus tinha dito. É como eu disse para vocês, é algo sobrenatural, gente. É algo que às vezes nos deixa maravilhado, porque não foi algo programado, não foi escrito, foi algo que desceu naquele momento da parte de Deus. E Jesus, gente, como toda a plenitude do Espírito estava sobre Jesus, Jesus ele se manifestou através dos dons espirituais, ou os dons espirituais se manifestaram através da pessoa de Cristo. Nós vamos ver, dentro desse estudo, conhecendo os dons espirituais, alguns dons que se manifestaram através da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus. Mas aqui foi uma palavra de sabedoria, onde as pessoas queriam pegar Jesus, mas saíram dali de outra forma. E quando Deus nos dá uma palavra de sabedoria, muitas pessoas às vezes querem nos pegar, né? Deus vai contornar a situação. Eles vão sair dali, nós vamos ficar maravilhados com aquilo que Deus vai fazer, tá bom? Agora vamos para o último texto bíblico desse estudo de palavra de sabedoria. Logicamente que na Bíblia tem muitos outros, mas eu quero me ater a isso para que o seu conhecimento, né, possa ativar algo em você, desejo de conhecer mais sobre os dons espirituais. O texto que nós vamos ler agora é Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do versículo 20 ao 23. Vamos lá? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Nós vemos aqui esse texto bíblico de Atos, gente, um texto muito conhecido também. Aqui fala-se de quando Felipe, né, ele desce ali para Samaria, onde muitas pessoas se converteram a Cristo ali, pessoas foram libertas, curadas, transformadas, e dentre elas estava um mágico. Só que aqui, Pedro ele tem uma palavra de sabedoria acerca do coração daquela pessoa e dá um conselho para ela. Qual foi o conselho? Se arrepende, porque talvez, né, Deus perdoe, né, o que você praticou, porque ele queria o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Vou dar só uma pincelada para o vídeo não ficar muito grande, mas o que ocorreu? Quando os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo em Samaria, Pedro e João descem para Samaria. E quando eles chegam lá, eles vão orar para que as pessoas ali que aceitaram a Cristo, que foram batizadas, foram curadas, libertas, né, recebessem o Espírito Santo. Então eles vão orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E muitos ali receberam o Espírito Santo,
E nisso esse macho, quando viu, ele desejou pagar por isso. Ele desejou pagar por isso. E através disso, Pedro, né, vai repreendê-lo e vai lhe dar uma palavra. Isso é uma palavra de sabedoria. Uma palavra que a pessoa se converta, abandone os seus maus caminhos. Porque no caso dele, talvez Deus o perdoasse. Então, isso é uma palavra de sabedoria, porque Pedro sabia o que estava agindo no coração daquela pessoa. E somente Deus sabe o que está passando no nosso coração. Então, a palavra de sabedoria, fazendo uso também desse texto, ela está para conselho, dá um conselho. Por isso que, mais uma vez, eu incentivo, você que é líder, você que é pastor, você que é líder independente do departamento que você esteja, peça a palavra de sabedoria, que ao seu tempo, no tempo certo, o Espírito Santo vai te dar. Como nós aprendemos essa lição? Jesus falou que naquele momento, naquela hora, para a gente não se preocupar, porque o Espírito de Deus nos daria a direção, colocaria a palavra correta na nossa boca. Então, que Deus em Cristo, gente, abençoe vocês poderosamente. Compartilhe esse vídeo. Existem muitas pessoas que têm esse desejo de conhecer sobre os dons espirituais. Tem pessoas que já têm dons, mas precisam desenvolvê-los, né? Tem pessoas que têm dom, mas não sabem como usá-los. Mas aqui nós vamos estar conhecendo sobre os dons espirituais, tá? Nesses vídeos que eu vou estar ensinando você. Agora, na próxima aula, nós vamos aprender sobre um dom que muitos buscam, né? Muitos buscam, que é o dom da palavra de conhecimento. Alguns chamam dom de revelação, mas só que os dons de revelação, como nós aprendemos na aula introdutória, são 3 dons. Dons de revelação não se limita somente ao dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e também discernimento de espírito. Então nós vamos aprender sobre a palavra de conhecimento. E você que quer buscar dons de revelação, você vai aprender muito através desse estudo, desse ensino que nós estamos fazendo, através dessa aula. Então até o próximo vídeo, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.